A Igreja Católica Apostólica Romana é a maior instituição pagã de todos os tempos. Olha, haja paciência. Eu dedico, gente, todo o meu tempo, não apenas para mostrar como o paganismo, que vocês sabem que existe, e várias heresias dos nossos tempos e as dos tempos antigos, estão presentes no mundo de hoje, mas a forma, inclusive, como a Igreja Católica tem sido um antídoto sadio e perfeito para tudo isso. E aí me veio um Zé Ruela, que nem esse, me falar uma coisa dessa? Seu Zé Ruela! Seus orelhudos! E olha que esse nem é o único comentário sem noção que tem aparecido nas minhas redes sociais, que não tem sentido algum e que são velhas críticas sem qualquer fundamento que você pode encontrar nos meus posts na internet. Não, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu separei alguns absurdos aqui para que nós possamos rir juntos e através destes comentários malucos, insanos e sem sentido, eu também vou ser capaz de instruir você e você vai poder aprender a combater estes erros, responder e quem sabe mesmo ter uma bela aula. Tem gente falando que os santos não intercedem por nós, tem gente falando que não existe a crença no purgatório, que é uma heresia. Sim, declarando com a maior facilidade essas coisas. Mas vem comigo que eu mostro pra você. Antes da gente continuar o vídeo, eu pedi pra você que cheque a sua inscrição, agradecer por você que tá assistindo, deixe o seu like se você gostar do vídeo ao final dele e confira se você está bem inscrito, porque às vezes o YouTube retira a inscrição e coloque o sininho para você receber as notificações. Então, bora lá. Veja esse comentário que foi feito numa postagem minha, porque o católico deve nutrir a devoção pelos santos. E teve este cidadão que comentou o seguinte: tentando mais uma vez explicar o inexplicável. A devoção aos santos é uma realidade tão antiga quanto a própria cristandade. Quando nós voltamos aos primeiros séculos e vamos às catacumbas que existem em Roma, as quais eu conheço bem, Santa Domitila, de São Calixto e tantas outras que existem, a gente verifica que os primeiros mártires já eram venerados. Isso não quer dizer que eles eram adorados como deuses, isso jamais, porque todo cristão sabe que só há um Deus que deve ser adorado, mas estas pessoas que morreram e deram a sua vida pela fé eram objeto de veneração, ou seja, de grande admiração e desejo de imitar a sua vida e a grande fé que tiveram em Deus. É por isso que, por exemplo, eles enterravam os mortos que não morriam martirizados próximos dos túmulos das pessoas que eram martirizadas, numa espécie de sentido de devoção, como se eles meio que quisessem que o santo os ajudasse a chegar ao céu. Foi assim que nasceu, dentro da igreja, a devoção aos santos e a admiração a eles. Mas aí vem dizendo que eu estou tentando explicar o inexplicável. Meu caro, devoção ao santo é uma coisa que existe no Antigo Testamento, como está no segundo livro de Macabeus e no primeiro também. Eu sei que os protestantes retiraram esse livro da Bíblia, mesmo não tendo razões sérias para fazer isto. Isso, quem sabe, a gente explica no outro vídeo. Mas é óbvio que não há sentido nenhum em rechaçar a devoção aos santos. Porque apareceu, por exemplo, esse outro comentário dizendo o seguinte: Não se ver um versículo... Não se ver um versículo da Bíblia nesse Instagram católico. Aqui está ou faltando, né, um complemento, não se ver um versículo na Bíblia nesse Instagram católico é um absurdo, ou estou chocada, ou ela está escrevendo errado. Errou! Não se vê com acerto circunflexo no é. Não se vê, ou seja, a pessoa mal sabe escrever português, comete um erro de verbo, né, concordância verbal, ridículo, primário, e aí quer me julgar por não citar passagens bíblicas que justificam a veneração aos santos? Ora, meu Deus do céu, como assim os santos não intercedem por nós? Vejam só, preste atenção no fundamento bíblico, já que vocês querem tanto, nesta belíssima Bíblia aqui. E tendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, os mártires, e por causa do testemunho que tinham dado dele. Clamavam em alta voz, dizendo: isso são os santos clamando debaixo do trono de Deus. Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, dilatas tu o fazer justiça, ou seja, até quando você está tardando o seu julgamento? E vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, vingar o nosso sangue sobre os que habitam na terra, sobre as pessoas que estão na terra. Que interessante. Então aqui na Bíblia nós vemos pessoas que estão no céu falando com Deus, pedindo que Deus faça coisas que estão aqui na terra, mas por óbvio, porque todo o problema da intercessão dos santos que os protestantes não entendem é um problema de cristologia, ou seja, de entender como é a pessoa de Cristo. Porque a pessoa de Cristo é uma pessoa mística, tem o cabeça que é Cristo e o corpo é a sua igreja. Esta igreja não está apenas neste mundo, ela está neste mundo e no além-mundo, porque Deus, como diz Jesus, não é Deus dos mortos, senão dos vivos. Quem morre em Cristo está vivo, o próprio Cristo disse isso. E então, as pessoas que estão mortas em Cristo não estão mortas, elas estão vivas com Jesus. São os santos, como chama aqui o
o livro do Apocalipse, como a Bíblia cansa de chamar. E essas pessoas permanecem no corpo da igreja, permanecem na intimidade com Cristo, ainda uma maior intimidade que nós temos, e são essas pessoas, senhor Cairo Mota, que intercedem por nós, que rezam por nós porque elas fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos. Qual o problema delas rezar? Nós não estamos invocando pessoas mortas porque elas não estão mortas, meu Deus do céu. Elas só estão sem o corpo, mas isso é uma coisa que Deus vai dar no futuro. Mas elas estão em perfeita comunhão com Deus e podem muito melhor interceder por nós. Mas Bernardo, por que só há um mediador? Aquela palhaçada. A gente já vai ver isso pra frente. Vai ser incrível o dia que vocês começarem a ler e obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, e não mais as cartilhas do catolicismo. Dona Cirlei, com todo respeito à senhora, apesar da senhora estar fazendo um comentário maldoso desse aqui, este livro que a senhora carrega, cujo seu papa, o Lutero, arrancou 7 livros, que a igreja por 1500 anos trabalhou com esta Bíblia aqui, inclusive os apóstolos trabalharam com o Novo Testamento católico. Esta Bíblia que a senhora está pedindo para nós lermos, foi promulgada e oficializada pela Igreja Católica. Até a chegada do Papa Damaso no final do século IV, portanto lá pelos anos 390, não existia Bíblia oficializada. Existia um punhado de escrituras, verdadeiras e falsas, que circulavam entre o povo cristão, e existiam várias listas de cânons, ou seja, de livros que os santos, os outros até papas e doutores achavam que fazia parte das escrituras inspiradas, como tinha no Antigo Testamento. Mas ninguém sabia, ninguém tinha decidido isso. E como é que foi decidido os livros do Antigo e os livros do Novo Testamento? Que da Bíblia protestante é igual da Bíblia católica, os 27 livros. Foi decidido pela Igreja Católica. Foi ela que os guardou, foi ela que decidiu que eram estes livros e foi ela que espalhou isto pelo mundo. Portanto, a cartilha do catolicismo é a Bíblia e também a tradição. Como assim, Bernardo? Porque, óbvio, minha querida, é a tradição que, em primeiro lugar, sustenta o ensino dos apóstolos. Ou você nunca leu Irineu de Lyon? Leu? Aliás, deixa eu só explicar uma coisa. Irineu de Lyon viveu no século II, no final do século II, portanto lá pelos anos 180 a 190. Ele conviveu com Policarpo, que era discípulo de São João. Então Santo Irineu é uma pessoa muito próxima do ensino dos apóstolos. E nem tinha existido Constantino, que viria a existir mais de, sei lá, quase 200 anos depois disso, tá? Para vocês verem que Constantino inventou a igreja. Veja o que diz Irineu de Lyon no seu livro Contra as Heresias. Com esta ordem, com esta sucessão apostólica, chegaram até nós a tradição que existe na igreja, a partir dos apóstolos e a pregação da verdade. Esta é a prova mais completa de que é una e única a fé vivificante dos apóstolos que foi conservada e transmitida na verdade. Ou seja, a fé foi transmitida pelos apóstolos e sustentada pelos apóstolos e pelos bispos, os seus sucessores. Portanto, a verdade da igreja está na tradição. E a Bíblia é a consagração de tudo isso, porque quem escreveu a Bíblia foram membros da igreja. Então, a correta interpretação e a tradição que gerou a Bíblia e depois definiu quais os livros que estão ali dentro foi a Igreja Católica. Então, cartilhas do catolicismo são as cartilhas da fé que você acredita, em suma. Você pode negar uma coisa ou outra, mas em suma o coração da sua fé cristã adveio de todos os bispos da fé católica que preservaram para que você depois cuspisse na cara deles. E aí veio depois esse senhor aqui, Ivan. Eu fico de cara, um ser tão inteligente e articulado propagando uma heresia. Qual heresia? Da devoção dos santos? Meu Deus do céu, por que é uma heresia? Bom, se eu já expliquei que é bíblico e lógico, por que é uma heresia? Aliás, Ivan, quem o elegeu para definir que é uma heresia? A partir de qual dogma, verdade de fé que você definiu, eu sou um herege? Aliás, por que você está dizendo que isso é uma heresia? Você por acaso é um papa? Você é dono do magistério? Ou você é a única pessoa que sabe interpretar as escrituras e é o legítimo e único intérprete da verdade? Que existem milhares de interpretações diferentes da Bíblia, senão não existiria tantas divisões protestantes, tantas denominações que divergem na maioria das coisas entre si. Não existiriam os ortodoxos, nem os anglicanos e nem tantas outras pessoas que entraram em cisma com a Igreja de Cristo. Agora, por que você tem o direito de dizer que é heresia? Com que autoridade você fala isso? Você não tem autoridade alguma. Eu não reconheço você. Aliás, é a minha livre interpretação. Ou não é assim que pregava Lutero? Jus Niklewitz. Bernardo, você só faz isso para gerar polêmica, né? Somente há um intercessor por nós, o Espírito Santo. Ué?
geralmente quando a gente fala, né, dos santos, não falam que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Agora vai falar que o único intercessor por nós é o Espírito Santo. Eu já não tô entendendo nada. Do mesmo livro da Bíblia vocês tiram que é Jesus Cristo o único intercessor e agora vocês dizem que é o Espírito Santo. Vocês precisam chegar num acordo entre vocês. Percebe as interpretações divergentes que existem? Então assim, antes de vocês criticarem a nós católicos que temos uma doutrina una, cheguem num acordo entre vocês. Porque é óbvio que o Espírito Santo é por nós um intercessor, mas é justamente este Espírito Santo que também anima a sua igreja para interceder por ela mesma. Veja, porque senão, qual o sentido de vocês protestantes, eu já fui um por um bom tempo, pedirem oração de um para o outro? Irmão, reza por mim. O pastor vem lá botar a mão. O pastor faz oração pela igreja. Por que isso? Por que vocês pedem intercessão de homens se há um só mediador e em intercessão por vocês, ou então o Espírito Santo? Decidam-se. Ryan 3003, o cara acredita mesmo no purgatório? É porque eu fiz uma postagem sobre como os católicos devem viver o dia dos finados. Eu não sei por que as pessoas vão lá no meu post sobre um dia de finados, que é um dia católico, que todo protestante aproveita a folga, pra vir reclamar pra mim. Tipo, por quê? E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver um texto bíblico, tá? Vocês gostam tanto de Bíblia, né, cara? Eu também gosto. Se vocês forem no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, lá no Sermão da Montanha, logo depois que ele fala das bem-aventuranças, Jesus Cristo vai dizendo: não matarás, a quem matar será condenado ao juízo, pois eu digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão vai ser condenado, etc. Ele vai dando uma monte de coisa. E ele diz, se você chamar o teu irmão, né, de raca, que é imbecil, retardado, você vai ter que prestar atenção no que Jesus diz, porque ele diz o seguinte: se você vai fazer sua oferta diante do altar e se lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão e depois tu vai fazer a tua oferta. Acomoda-te sem demora com o teu adversário, ou seja, resolva o seu problema com o seu irmão, enquanto estás em caminho com ele, ou seja, enquanto você está vivo, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Prisão é um lugar onde você dá para sair, né? E em verdade te digo, diz Jesus, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante, ou seja, antes de você ter saudado a sua vida. Então é para você resolver estas pequenas intrigas humanas que você tem na Terra com o seu amigo aqui, porque senão você vai ter que resolver numa próxima vida. Mas não pode ter intriga no céu, não pode ter desavença no céu. Então o que é? É esse estágio que pode ser intermediário para alguns ou não, que é o purgatório. O purgatório não é uma segunda chance, o purgatório é para você pagar as penas temporais dos seus pecados que não foram resolvidos aqui. Você paga no purgatório se você morrer em estado de graça. E depois que você estar em perfeita caridade com Deus e pagar suas penas temporais, você vai para o céu. No céu tem pão e morreu. Agora, isto aqui que Jesus está explicando é exatamente a doutrina do purgatório. É ele que está ensinando. Você entra, paga e sai. Sai pra onde? Pra vida eterna depois que você morrer. Você vai ser preso e vai ter que pagar o último centavo. Ou seja, vai ter que resolver o seu problema com o seu irmão, com esse problema de capacidade de perdoar, lá no purgatório. Tem versículo bíblico mais claro do que esse? Tem vários outros, mas este é um que basta. Aliás, me dê uma outra interpretação melhor do que essa. Ah, e vem o Ivan de novo. Nossa senhora, lá vai. Oi, sumido. Saudade do que a gente nunca viveu antes, hein? Não é possível. Jesus, vem cá, dá uma olhadinha nessa heresia aqui, tá demais. Ah, eu não vou nem responder. Eu não estou suportando mais. Heresia está na Bíblia. Deixai os mortos em paz. Toda tradição é superior à Bíblia, né, Bernardo? Mas, meu querido, eu acabei de explicar. A doutrina do purgatório não está acima da Bíblia. Ela está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, nos livros de Macabeus, por exemplo, quanto no livro do Novo Testamento, neste momento que eu acabei de te explicar. Porque você tem no céu os santos que intercedem por nós, que não precisam da nossa oração. Eles precisam dos nossos pedidos, mas nós não precisamos rezar por eles. Agora, e as pessoas que estão no purgatório, passando por este sofrimento e purgação, né? Pagando até o último centavo, como disse Jesus? Elas precisam da nossa oração. Então nós rezamos pelos nossos mortos, porque nós não sabemos se eles estão no purgatório ou no céu. Na dúvida, nós rezamos para elas. E pedimos que Deus use, né? Pegue esses méritos que nós temos no corpo de Cristo, porque nós somos parte do corpo dele, e dê àquela pessoa para que ela possa ser livre. Agora, que tradição superior à Bíblia, meu filho? Se foi a tradição que definiu o que é bíblico, que definiu o que é inspirado. A tradição não é superior à Bíblia. A tradição é equivalente a ela. Isso está explicado no Concílio Vaticano II e em toda a igreja. A palavra de Deus é tradição e escritura. Do contrário, você tem as milhares e múltiplas interpretações protestantes que nunca chegam no acordo entre si, como, por exemplo, Melanchthon e Calvino. Nunca chegaram num acordo. E estão se dividindo, são, sei lá, 10 mil, 30 mil, né, denominações protestantes. Então se resolvam primeiro antes de vir nos acusar de heresia. A Igreja Católica Apostólica Romana é a maior instituição pagã de todos os tempos.
Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco! Primeira coisa que a gente tem que falar quando fala que a Igreja Católica é pagã. Quais são os frutos que a Igreja Católica deixa para a humanidade? Até hoje, basicamente ter cristianizado o mundo inteiro. Se não tivesse Igreja Católica, meu querido, você que está aqui reclamando não teria uma Bíblia, você não teria os textos dos pais apostólicos, latinos e orientais, né, os gregos, os armênios, os sírios e tantas outras línguas. Você não teria os dogmas da divindade de Cristo, da sua dupla natureza, da trindade, nada da concepção virginal. Você não teria nada disso. O que você acredita como uma coisa certa, que é tirado da Bíblia, foi definido em concílios por causa de tretas teológicas e de heresias que a igreja resolveu nos concílios com os seus bispos. Como assim a igreja é pagã? Se a igreja foi a grande combatente do paganismo, você por acaso já leu a Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino? Não. Ele lá no ano 1200 combatendo o paganismo. Se você pega, por exemplo, um Santo Irineu de Lyon, que eu já citei aqui, ele passa aquele livro Contra as Heresias inteiro combatendo os pagãos da sua época, pervertendo a fé cristã. Se você pega o Concílio de Nicéia, combatendo ideias pagãs que entraram no cristianismo pelo monge Ário. O próprio Orígenes, que foi um pai da igreja, que tinha ideias de reencarnacionismo, foi combatido pela própria igreja porque era uma doutrina pagã. Agora, porque a igreja tem elementos que advieram do paganismo e que a igreja os batizou, qual o problema? Ai, o incenso é uma coisa pagã. Como o incenso é uma coisa pagã? É usado pelos pagãos, mas é usado também no Antigo Testamento. Imagens é uma coisa pagã, mas é usado no Antigo Testamento. Deus pede para fazer imagens de querubim. Deus pede para fazer a imagem da serpente de bronze no deserto para que as pessoas, olhando para ela, sejam curadas. E o próprio Deus se faz imagem e semelhança na forma de homem. O próprio Deus se encarna numa imagem, se torna visível, adorável através de uma imagem. Será que vocês não entendem isso? Não, mas meu Deus do céu, tem o Padre Pio aqui, ó. Padre Pio na minha mesa. Nossa senhora, eu vou pro inferno por causa disso. Porque eu estou olhando a imagenzinha do Padre Pio, como se eu não soubesse que isso aqui não é Deus, que não é o Padre Pio. Cara, é muita falta de o que fazer, né? E por que paganismo? Porque a igreja utiliza o altar, que era uma coisa também do Antigo Testamento, mas que foi renovado para o Novo na Santa Ceia. Porque a igreja celebra a Páscoa de maneira perfeita, como era celebrada de modo não imperfeito, mas como sombra daquilo que viria, que era a Páscoa judaica com vinho e pão, feita pelo próprio Cristo na quinta-feira à noite, no início da sua paixão. Como assim a igreja é a maior instituição pagã de todos os tempos se ela leva dezenas de milhões de pessoas para Cristo, produzindo santos incorruptos, milagres eucarísticos que vocês não sabem explicar? Aliás, porque também não conhecem. Que pastor incorrupto existe? Como os santos da igreja, como Santa Rita de Cássia, como Padre Pio de Pietrelcina, como a mão direita de São Francisco Xavier, há mais de 500 anos, aliás, incorrupta na Chiesa de Jesus em Roma. Me mostre um pastor incorrupto. Não tem. Então, a igreja tem produzido santos, conversões, benesses incríveis para a humanidade. Se a igreja católica saísse da África, eu acho que 60% a 70% dos hospitais que tem lá iriam acabar. Os hospitais e as escolas e tudo mais que a igreja faz no mundo inteiro, e a maior instituição caritativa do mundo, para o bem humano e espiritual. Você acha que um Santo Agostinho, um São Bernardo de Claraval, um São João Paulo II eram pessoas assim pagãs? Você tem noção do que você está dizendo, a frivolidade com que você solta essas palavras? Pensa um pouco, meu querido. Pelos frutos os conhecereis. Então é isso, pessoal. Vejam os absurdos que a gente tem que encarar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, verifique se você é um inscrito para a gente continuar com esse grande número de inscritos e divulgue esse conteúdo para aquele seu amigo que ainda faz perguntas primárias sobre a Igreja Católica.